A história do filho perdido. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez." O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: "Rápido! Tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado." E a festa começou. Não quero saber mais da igreja. Não quero mais saber da verdade. Não quero saber de Jesus, eu não quero saber de Jesus. Quão chocante é ouvir estas tristes palavras. O que os levou a desistir da carreira cristã? Às vezes fico me perguntando por que muitos decidem abandonar a verdade. Talvez achem que estão perdendo o seu tempo. Talvez achem que estão perdendo algo melhor que o mundo oferece. Talvez achem o aprisco protetor do Senhor restritivo demais. Talvez achem que sua liberdade é reprimida. Ou talvez achem que não tem amigos de verdade. Não importa por quais razões uma pessoa se desvie da verdade. O que importa é que Deus não se esquece de você. Com 16 a 18 anos, mais ou menos, eu fui batizada. Após o batismo, eu vim embora para São Paulo. Aí, chegando aqui, eu conheci uma pessoa, o qual não era da igreja, era uma pessoa de uma outra fé. E eu comecei a me relacionar com essa pessoa, né? E aí, no começo, essa pessoa vinha comigo, simpatizava bastante com a verdade. Ele andava na igreja comigo, começou a ter estudo, era amigo da fé, era bastante amigo. Consequentemente, veio o casamento, nos casamos. Logo em seguida do casamento, aí já começou o negócio já ficar diferente. Já não queria mais saber muito, já não queria que eu ia. Quando ia, havia brigas, confusões. Era uma pessoa totalmente oposta daquilo que era do início. Totalmente diferente. Que o meu pensamento era assim: casando com ele, ele vem para a igreja junto comigo. Nós vamos servir o mesmo Deus junto. E não foi isso que aconteceu, né? Aí logo em seguida também eu tive uma criança, a qual acabei perdendo. Aí veio muitos conflitos, muitas lutas, já não ia mais na igreja. Aí conheci outra fé junto com ele, no pensamento. Qualquer igreja que eu for, estou servindo a Deus. Deus vai estar lá junto comigo. Ele também ia, porque ele era de uma igreja diferente, e eu ia junto com ele. E não foi nada disso que eu esperava, que eu achava que era isso mesmo. Não foi exatamente isso. Me afastei de vez da igreja, veio as consequências, as brigas. Aí, sempre que eu ia assistir às reuniões, sentia aquele desejo de estar de volta na igreja, como que era. Porque quando eu estava na igreja, eu era ativa na igreja, eu pregava, louvava, fazia trabalho missionário. E depois do meu afastamento, eu fui me afundando cada vez mais. Cada vez mais eu fui morrendo espiritualmente. Aquilo ali, para mim, acabou. Então, eu fiquei no mundo, praticamente, e ia nessas outras igrejas que não tinha futuro nenhum.
Aí me afastei completamente de vez da igreja. Teve muitas confusões, teve separações, se juntava novamente e acabava voltando. Aí a minha família sempre estava falando comigo, volta para a igreja, aí não é o lugar certo. A minha família me ajudou muito com relação a isso, até que eu comecei a voltar aos pouquinhos, mas desse período todo foram 15 anos nesse trajeto afastado da igreja, foram 15 anos afastado. No decorrer desses 15 anos, passei por muitas lutas, muitas dificuldades, tive muitas também enfermidades. Nesse período eu adquiri muitos problemas de saúde. Então, a partir do ano 2011, eu comecei a voltar novamente a frequentar os cultos, de oração. E aquilo ali, Deus foi me tocando no meu coração para que eu tivesse mais frequência na casa do Senhor. Aí eu fui indo aos pouquinhos, enfrentando as dificuldades, porque quando você volta à casa de Deus, Satanás se levanta de outras maneiras para que você se desanime e não volte, porque é isso que o inimigo quer, é te desanimar, não quer você progredir nos caminhos do Senhor. Porque o inimigo ele não está preocupado com as pessoas do mundo, ele está preocupado com os filhos de Deus, para te afastar, tirar dos caminhos do Senhor. Então a preocupação dele é, então ele levanta o marido contra você, ele levanta a rebeldia de um filho, ele faz tudo isso para que você desanime. No teu emprego ele coloca as pessoas para te perseguir, para te caluniar. Dessa maneira que o inimigo trabalha para que você desanime. Teve momentos que eu cheguei a pensar assim, nossa, estou voltando para a igreja, parece que as coisas estão piorando para mim. Mas, por outro lado, eu sentia que Deus estava comigo. Deus estava me dando força para eu continuar a minha jornada, para continuar a caminhada. E eu não desisti de maneira nenhuma, porque Deus só dá a vitória para aqueles que continuam no seu caminho. Se você não enfrentar a batalha, você não tem vitória. Então, você tem que enfrentar. E a batalha aqui na terra é enfrentar ele, enfrentar o inimigo, que é o inimigo das nossas almas. E foi a partir do ano 2011 que eu voltei para a igreja. E graças ao meu bom Jesus, Deus tem me ajudado, apesar de todas as dificuldades. Me rebatizei agora dia 24 de agosto de 2013. Eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Na primeira semana foi difícil, assim como Jesus também que foi batizado, ele também enfrentou Satanás no deserto. No início a gente enfrenta essas dificuldades para que você venha desanimar, que é isso que ele trabalha dessa maneira. E graças a Deus estou muito feliz por estar nessa fé, estar contente de retorno à casa do Senhor. E Deus, até agora, até o presente momento, Ele nunca me abandonou. E eu creio nele que eu sou uma escolhida do Senhor. Eu creio nisso. A mensagem que eu deixo hoje para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, que estão afastados do caminho de Deus, é que não vale a pena viver... Posso dizer que aventuras, porque tudo isso é passageiro. Além das consequências que você acaba pagando por isso, não vale a pena você ficar longe dos caminhos de Deus. Volte o quanto mais antes possível, para que você possa ter um gozo eterno nas mansões celestiais. Nasci no movimento de reforma, aos meus 17 anos me batizei e entrei na obra da comportagem. Foram momentos felizes, alegres, satisfatório, de paz interior com Cristo. Noivei. Faltando 3 meses para o meu casamento, Satanás interviu na minha felicidade, querendo destruir o meu relacionamento. E, enfim, conseguiu. Abandonei a fé, abandonei a obra da comportagem, fui morar em outra cidade, longe de meus amigos, longe dos meus familiares e longe de Deus. Nesse período, fora da igreja, por momentos tristes, passava muita angústia e até então nunca teria trabalhado aos sábados e me vi obrigado ter que trabalhar os sábados. Então passou um pensamento diabólico em minha mente. Meu caso não tem mais solução, não tenho mais Deus, não tenho mais paz. Então a minha solução na minha mente passava é tirar a vida, a melhor forma. Agradeço em primeiro lugar as orações da minha mãe, orando em meu favor, e recebi um telefonema. Parece que ela estava sabendo da minha situação. Ela disse: meu filho, volta. Jesus te ama e te quer bem. Não deixa Satanás destruir a tua vida. E foi assim. E voltei aos pés de Cristo. Hoje, pela graça de Deus, me batizei em junho de 2012. Casei. A vida que levo agora são de alegrias, paz verdadeira. Que a paz que eu dizia ter era uma paz falsa, ilusória. Você, amigo, que está passando por dificuldades na vida, saiba que Jesus te ama e te quer bem. Nunca desista de viver,
Nunca diga para Deus que Ele te abandonou. Sempre está ao teu lado. Por circunstâncias da vida, às vezes, vamos longe demais, mas há tempo de voltar. Jesus te ama e te espera. Volte. O teu lugar que está esperando por você. Volta, meu amigo. Eu conheci a Reforma através da minha mãe. Experimentávamos uma vida de pobre. Minha mãe foi muito fiel a Deus muito antes da Reforma, porque ela conheceu uma outra igreja, dela participou, vivendo com meu pai. Ela conheceu uma pessoa que era vizinha nossa, que recebia a visita de um obreiro. Periodicamente passava na casa dessa vizinha e minha mãe teve a oportunidade de conhecê-la. Era adventista. E quando conheceu esse rapaz, esse senhor, ela pensou que a igreja era adventista, mas era da Reforma. A partir desse conhecimento, ela começou a frequentar, inclusive escondida de meu pai, da igreja da Reforma no bairro de Pernambuense. Nós crescemos com a Reforma, conhecendo a igreja. Me batizei, a igreja estava começando praticamente em Salvador e eu trabalhei muito na igreja. Eu ajudava nas pregações, ajudava a vender livro, eu era comportor também, fui comportor durante 8 anos. Casei com uma moça da igreja. 3 anos depois de casado, por alguma razão, eu saí da igreja. Infelizmente, os motivos que fazem sairmos da igreja são muitos. Basta você não ficar satisfeito com alguma coisa. Saí da igreja, enveredei por outros caminhos, mas graças a Deus, minha esposa, ela sempre me deu apoio. Eu sempre senti o apoio dela. Também não me afastei 100% da igreja. Eu frequentava de vez em quando, acompanhava. Meus filhos, tive problemas de saúde com 2 meninos que veio a falecer. Isso foi um golpe muito grande na minha vida, já fora da igreja. Neste caminho que eu segui, eu experimentei o que é estar fora da igreja. Fui ameaçado de morte, fui sequestrado, 2 bandidos me pegaram na porta, num dia de sábado, inclusive. Eu tinha acabado de levar minha esposa para a igreja, retornei para casa. Depois eu saí para fazer uma manobra no carro. 2 elementos chegaram armados, me passaram para o banco do carona, me levaram para um bairro distante, mandaram eu ficar de joelhos, apontaram a arma para minha cabeça e eu perguntei a Deus, é assim, Senhor, que eu devo pagar pelo que fiz? Ali de joelho, esperando a morte, né? Mandaram depois eu deitar. Eu deitei. Eles fizeram a manobra do carro e foram embora. Levaram meu carro com 25 mil quilômetros rodados, um carro novo. Eu voltei para casa, andei muito porque não tinha saído sem dinheiro, estava despreparado praticamente. E além desse período, desta fase, desse momento que eu passei, eu sofri mais umas 2 ameaças e eu acho que alguma coisa me dizia que eu deveria voltar. É terrível. Você está afastado, vê tantas coisas acontecerem, mas você sentir que Deus não lhe abandonou. Você sentir que você está sendo protegido de alguma forma. E eu comecei a reconhecer isto. Comecei a reconhecer que o Espírito de Deus estava comigo. 3 anos mais ou menos atrás, houve um congresso, um encontro de jovens no bairro da Caixa d'Água. Um conjunto de Goiás cantou um hino. E esse hino me deu uma força muito grande para voltar. E eu vim devagarinho, deixando as amarras, e cheguei a dizer ao pastor Silvan, um dia, fez uma palestra sobre pessoas que deveriam voltar para a igreja, e disse a ele, pastor, tem alguém ainda que não chegou. Eu estou no caminho, mas eu vou chegar lá. E graças a Deus, me desvencilhei de todos os problemas que eu tinha. E no dia 18 de setembro de 2011, eu me batizei. Eu sou um oficial da igreja, ajudo com alguns cargos que eu tenho e dou graças a Deus por ter retornado. A diferença entre a vida no mundo e a vida que eu levo hoje é muito grande. Deus me tem abençoado grandemente. Independente de agradecer a Deus, eu agradeço a minha esposa. Meus filhos, um está na igreja, uma menina que ainda não retornou, e eu espero com o meu retorno
que ela também volte para a igreja, porque é um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Você que está distante da igreja, saiu da igreja por alguma razão, faça como eu fiz. O Espírito do Senhor ainda trabalha com você. Volte. Deus ama você, como também ama a mim. Volte. Em 75, conheci a Cristo, o qual aceitei como meu Salvador pessoal. Em 1977, eu me tornei membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Comportei durante 5 anos. Nessa fé, me casei com uma moça cristã da igreja. Como comportor, em 82, fui chamado pelo irmão Demerval para ser auxiliar do departamento de comportagem. Nesse departamento, como auxiliar, trabalhei no Mato Grosso e depois fui para Brasília, onde ocupei o cargo de diretor de comportagem. E depois fui transferido para Rio Grande do Sul, onde trabalhei mais 2 anos, e depois promovido como diretor de comportagem da União Sul, onde trabalhei durante 87, 88 e 89. Depois, no final do mesmo, eu pedi uma licença e fui para Belo Horizonte, onde eu prestei serviço voluntário. 2 anos após a prestação de serviço voluntário, eu fui enredado pela astuta cilada do maligno e acabei abandonando a fé, onde vivi 18 anos nas trevas, nas garras do inimigo, praticando o que não era correto. Como filho pródigo, afastei-se da verdade, abandonando o lar paterno e fui viver a vida de mundano. Satanás conseguiu me escravizar durante 18 anos, praticando as coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Mas graças ao infinito amor do grande Deus, tenho uma família nobre, uma família de grande referência na igreja. E a minha esposa nunca perdeu a esperança. De dia e de noite, juntamente com os irmãos da igreja, orava em meu favor, até que, por fim, Deus achou por bem que eu voltasse para a igreja. De que maneira? Quando não vem pelo amor, com certeza vem pela dor. Aconteceu algo na minha vida que não foi muito agradável, perdas de bens materiais, me trouxe de volta à igreja remanescente, a Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Estando na igreja, eu me dediquei para trabalhar em prol de outras almas que estão a perecer. O primeiro passo que nós demos ali foi reconstruir a igreja de Lagoinha, a qual eu assistia antes e continuo assistindo, porque era uma igreja pequena onde não podia realizar conferências. Ali tomamos as medidas, juntamente com os demais irmãos, dirigentes, os demais componentes, e resolvemos ampliar o templo, de um templo que compunha apenas 80 membros, para um espaço físico que tem capacidade de agregar mais de 300 membros. Baseado nessa fé que uma vez foi entregue aos santos, a gente tem trabalhado para buscar outras almas que estão a perecer. Agora, irmãos, eu quero dizer para vocês que afastaram da verdade, porque o diabo é muito astuto e nas suas artimanhas ele consegue laçar almas como você, e leva à prática de coisas que desagradam a Deus. Mas Deus, a semelhança do Pai, que não perdia a esperança de um dia ver o seu filho voltando, Ele também está ansioso para que você volte à verdade, para que você deixe os prazeres da carne, do mundo, e viva uma vida de acordo com aquilo que você conhece. É muito agradável quando a gente volta ao seio do Pai, e esse está à espera da gente. E como o pai do pródigo correu ao alcance e o abraçou, e não quis saber de argumento de que ele não era digno de ser chamado filho, mas queria apenas ser empregado, Deus também quer que você não volte como empregado, mas que você volte como filho, como discípulo de Cristo, para trabalhar em busca das almas que estão a perecer, em busca de muitas outras almas que ainda não conhecem a verdade. Eu não quero ser modelo, mas eu quero contar apenas para você a minha experiência, porque através dessa eu tenho certeza de que você que ainda cocheia em 2 pensamentos, não sabe a que lado ficar, decida-se já ao lado de Cristo, porque o tempo está findo, nós não temos muito tempo a perder e muitas almas estão a perecer. Só aceitando Cristo como Salvador pessoal, fazendo um pacto com Ele inteiramente de corpo e alma, você pode ser útil à causa. Relembra dos bons tempos, chora, arrepende dos teus pecados,
converte a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e se entrega a Ele. E Jesus vai te aceitar. A igreja me aceitou de braços abertos. Cristo me aceitou de braços abertos. Esta é a razão por que estou dando esse depoimento, para que você também volte a Cristo, volte ao seio da igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma. É a única cidade de refúgio que pode nos amparar e pode nos ajudar e pode nos levar de volta ao seio da verdade, até que um dia sejamos contados entre aqueles que herdarão a vida eterna. Porque Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não perca esta oportunidade. Aceita hoje mesmo Cristo como seu Salvador pessoal. E de novo, volto a repetir, faça como o filho pródigo. Não se envergonha. Deixa tudo. Deixa as coisas do mundo, deixa as coisas da carne e aceita Cristo como Salvador pessoal, e a tua vida será muito incomparavelmente melhor com a que você está levando. Amém. Meu querido irmão, sua ausência tem causado um grande vazio em nosso coração. Temos sentido muito a sua falta. A igreja e Jesus esperam por você. Nossa alegria e satisfação será reencontrá-lo no dia 17 de novembro. Faremos juntos uma grande festa espiritual. Você é o nosso convidado de honra.